Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que você estiver vendo esse vídeo, né? Segue aí o cumprimento. Galera, hoje eu quero mostrar para vocês uma questão, vocês vão se surpreender. Eu vou resumir toda essa parada que vocês tiveram que ler aí e tiveram que como eu posso usar a palavra? Ruminar, né? Quer ficar relembrando o negócio, igual vaca fica mastigando a comida, né, o tempo inteiro. Olha, de verdade, sem brincadeiras, eu quero resumir isso aqui que vocês estão aprendendo sobre aquela parte anterior, projeção, legenda, entendendo o que é cada item existente no mapa, e eu vou entrar diretamente com a parte de construção dos mapas, que é a parte prática aplicada. E eu vou resumir isso aqui basicamente em 2 pontos que vocês precisam saber, que é necessário saber. Primeiro, saber que tipo de fenômeno você está mapeando. Vou usar esse termo mapeando, tá? Para ficar mais fácil, mais entendível. Qual tipo de fenômeno? Qual é a sua natureza das relações existentes? Só tem 3. E aí você saber qual delas. Se você está trabalhando com dados de natureza quantitativa, se é ordenada, se é qualitativa. São esses 3. Então você precisa saber exatamente isso. E qual o modo de implantação que você vai colocar esses dados seus. Você vai trabalhar com polígonos? Você vai trabalhar com linhas? Você vai trabalhar com zonas? Você vai trabalhar com ponto? Como que é esse dado? Esse dado vai ser representado de que forma? Você está me entendendo? Você precisa saber basicamente isso. Que tipo de dado você tem sobre um determinado fenômeno. E se ele é de natureza ordenada, qualitativa ou quantitativa, ou que tipo de modo de implantação você vai usar para representar esse dado lá no seu mapa. Basicamente é isso. Esse é o segredo da construção dos mapas. É um segredo, assim, claro, de forma rápida, objetiva, como fazer isso tudo funcionar. Bom, é lógico, você precisa ter uma certa, como a gente fala, harmonia, igual na música, né? Você junta ali vários instrumentos e você precisa produzir um único som agradável aí ao ouvido das pessoas, que é a música, mas ela é resultado da combinação de diversos sons diferentes. Nesse caso aqui nós estamos combinando informações de forma que elas vão estar harmonizadas na construção do mapa. Vai gerar aquele produto final ali, certo? Então esses 3 pontos são extremamente importantes. Ponha isso na cabeça de vocês. Vamos caminhando aqui só para vocês entenderem. Aqui nós temos um quadro que representa no texto de vocês aí as variáveis visuais. Tamanho. Tá vendo? Olha só, os pontos, a forma de implantação de pontos, linhas e zonas. Então você tem a variável visual, que é aquilo que comunica visualmente, certo? E você tem o modo de implantação dela. Só tem 3 tipos, se ele é pontual, linear ou zona. Então você vai trabalhar com esses 3 modos de implantação. E aí você vai perceber, por exemplo, quando você tem lá nos mapas, se você pega um mapa político administrativo de qualquer estado, você vai perceber que os municípios são representados pelos polígonos, né? Você tem lá os polígonos, as zonas, né? Os contornos que representam cada município. E dentro desses contornos você vai ter alguns pontos que demonstram a cidade, onde está a área urbana desse município, certo? E é interessante que esses pontos variam de tamanho. Então nas cidades que são maiores, que têm mais habitantes, elas têm um ponto maior. Vamos pensar num círculo, como é esse caso aqui, ó. Cidades lá com, por exemplo, mais de 100 mil habitantes, ele tem um círculo maior. Cidades que têm menos, entre 50 e 100, ele tem um círculo um pouco menor. E cidades menores de 50 mil habitantes, ele tem um círculo menor ainda. Ou seja, eu estou trabalhando com ponto e estou aplicando a variável visual, que é o tamanho. Então esse tamanho, a mudança do tamanho do círculo, expressa para mim a variação na quantidade de população existente em cada cidade. Vocês entenderam essa questão aqui? Estou citando um exemplo como a gente vê nos mapas, tá? Você tem a questão também do valor, que é uma variável muito pouco utilizada. As linhas também, antes de entrar na questão do valor aqui, né, a gente viu as zonas, nós vimos aqui o ponto, e nós temos aqui o modo também linear. Por exemplo, rede de drenagem e
complexos rodoviários, as rodovias, elas são rodovias, às vezes até ferrovias, né? São representadas por linhas, certo? E você vai perceber que às vezes quando você olha para a drenagem, para os rios e córregos, você vai ver que começa com linhas azuis mais finas, e aí quando você tem um rio que é um pouco maior, ele tem uma linha azul mais grossa, e aquele rio, por exemplo, o Araguaia, né, você vai ter uma linha mais grossa ainda para representar ele. Isso demonstra uma certa hierarquia, né, em relação ao tamanho, à proporção desses cursos d'água. Então você está vendo a variável tamanho, né, sendo agregada aí à construção de um documento cartográfico. Então seja ele em modo de zonas, né, representando zonas, né, você tem lá diversas zonas, pode preencher elas, né, com tamanhos de bolinhas diferentes, mas é muito pouco usado isso daqui, hoje em dia não se usa mais dessa maneira. Toda vez que vai usar a representação em polígono, em zona, né, diferenciar municípios, por exemplo, usa-se cores. Hoje o recurso visual mais usado é a cor. Mas o tamanho é usado principalmente para representar diversos tamanhos de rios, córregos ou até mesmo de cidades, como eu citei aqui, tá? Aí você tem outros, a textura. Você pode usar aqui símbolos do mesmo tamanho, porém com textura diferente, né? Com linhas horizontais, verticais, diagonais, trianguladas, enfim. Você pode ter também a variável cor, e essa é a variável mais usada. Esta é extremamente usada, né? Nós temos aí a variável cor, que é a variável mais usada tanto para representar às vezes pontos, né? Dados representados em formas de pontos, ou dados de modo linear, ou em formas de zonas. E aí a gente tem outra, a orientação, que é a forma como vai ser a direção aí, por exemplo, de um retângulozinho, né? Se ele é vertical, se ele é horizontal, se ele é diagonal, se é cheio de pontinhos, se é verticais, se é horizontais, ou seja, são modos de implantação, são variáveis visuais que são muito pouco utilizadas hoje em dia, porque a cor ela já representa tudo isso, a forma também, né? Então você tem formas que representam aí diversidades, né? Representam uma série de questões que vão também nos ajudar a compreender aí a representação de dados dentro da cartografia. Mas eu posso resumir esse quadrinho para vocês? Basicamente, as variáveis visuais mais utilizadas, anota, prega na testa, ó, tamanho e cor. Se você usar tamanho e cor, praticamente você tem aí em 98% dos mapas você utiliza aí na construção dos seus mapas, você utiliza essas variáveis visuais. O modo de implantação depende do que você está representando. Se são núcleos urbanos, então se representa por pontos, né? Hoje tem como representar, porque graças a toda a tecnologia que a gente tem as áreas urbanas já desenhadas, né? Então já pode colocar a própria área urbana. Não precisa mais usar pontinho, né? Você usa a área urbana mesmo ali sendo representada. Mas se achar que não fica legal, pode usar os pontinhos, não tem problema, né? Rios, ferrovias, rodovias, é utilizado o modo linear. Eu quero diferenciar as micro-regiões do estado de Goiás. Bom, vão ser diferenciadas por zonas, né? E a gente vai ver isso mais à frente para ficar mais fácil o entendimento. Bom, basicamente compreendem isso daqui? Decora, põe na cabeça, variável visual, tamanho e cor é as mais utilizadas. Com isso que eu construo qualquer documento cartográfico. E o modo de implantação depende da natureza daquilo que você está implantando no mapa, né? E aí a gente vai ter diversas opções aí para poder trabalhar. Vamos lá, vamos caminhando mais. Bom, a gente tem aqui uma outra tabelinha que mostra para a gente a natureza das relações existentes entre os dados. Se ele é quantitativo, né? Porque aí você tem uma ideia da quantitatividade de números, né? De dados numéricos, porém eles podem ser também ordinais. E por isso, muitas das vezes, você vai encontrar, lendo algum texto, qualitativo ordinal, ou ordenado quantitativo, né? Está se referindo a um documento cartográfico que tem uma relação de dados que é, ao mesmo tempo, quantitativa e ordenada, tá? Porque segue ou estabelece-se aí uma ordem. Mas vamos lá, vamos encaminhar. Bom, se é quantitativo, é número, é você tentar entender, olha só,
tamanho, valor, intensidade, sequência de matizes quentes, são a questão das cores, né? E aí você vai ter uma série de questões aqui. Se você tem ordem de base qualitativa, né? Então você tem aqui, ó, intervalar, né? Ordinal, vamos pensar, os números em ordem, né? Na questão das relações das naturezas, qualitativa ordenada. Aqui primeiro, desculpa, estou até confundindo, a figura está muito ruim. Veja só aqui, ó, vamos começar de novo, porque ficou truncado. Deixa eu aumentar aqui que está pequeno, estou enxergando pouco. Vamos lá, bom, beleza, ó, a natureza das relações existentes entre os dados, a escala de mensuração, não precisa preocupar muito com isso não, e a variável visual a ser utilizada. Essa aqui é uma sugestão. Então, dados quantitativos, escala de mensuração, razão, é o dado, o número, né? Se você pegar, por exemplo, vamos pensar aqui, valores aleatórios aí de produção leiteira, né? Mas normalmente, gente, escuta o que eu estou dizendo. Olha, normalmente, na grande maioria das vezes, quando você vai criar um mapa que está trabalhando com dados, normalmente eles vêm ordenados. Normalmente vêm ordenados, do menor para o maior. Porque quando você trabalha com dados e está mapeando, a ideia é justamente diferenciar aquilo que existe dentro daquele estado, daquele município, por exemplo. Se eu quero olhar as micro-regiões do estado de Goiás e ver a produção leiteira de cada micro-região e fazer um mapa dessa produção leiteira. Olha, é lógico que eu vou querer esse dado ordenado para me saber aonde eu tenho maior produção, aonde eu tenho menor produção. É óbvio, né? A ideia é essa, o dado não fica solto, ele tem um objetivo de ser utilizado. Mas veja só, nós às vezes utilizamos então a base quantitativa ordenada, ou de ordem de base quantitativa. Que aí você vai ter essa questão, onde você vai aplicar às vezes a questão das cores, às vezes não, na maioria das vezes, as cores, né, onde você vai usar o ciclo de cores, porque está em ordem, né? Então você vai colocar lá o vermelho para as regiões que produzem menos leite, né, para a região que menos produz. Vou fazer uma escala indo do vermelho até o azul. Né? Então eu passo do vermelho, seguindo o laranja, o amarelo, né? O verde claro, um verdinho mais azulado, um azul claro, e aí até chegar no azul escuro. Então ali eu tenho uma sequência de cores, seguindo um ciclo de cores. Eu poderia usar ele de modo inverso, saindo das cores frias para as cores quentes. A ordem tem que prevalecer. Independente se você utiliza cores quentes em direção às cores frias ou se você usa cores frias em direção às cores quentes, né? Lembram do ciclo de cores? Se não lembram, vê as aulas anteriores que vocês vão lembrar, certo? E também existem dados de ordem que são ordenados de base qualitativa. Ordenado de base qualitativa, que expressa qualidade na natureza dessa relação, né? Por exemplo, você pergunta como é que vamos mapear por bairros em Porá, como que avalia aí a gestão municipal. E aí você tem, lógico, né, quando você cria o questionário, ruim, péssimo, bom, ótimo, né, fenomenal, vamos colocar assim. Você criou ali dados para a pessoa responder, são dados que expressam qualidade, não é isso? E aí você organiza isso, né? Claro, você vai ter ali, né, um número, né? Claro, para poder expressar, você vai usar números. Não quer dizer porque usa números tudo quantitativo, mas você está usando uma base qualitativa. E você vai expressar o seguinte: bom, então o que é que prevalece em cada bairro? Você não vai colocar número, né? Você vai usar o número só para poder gerar informação. Então você vai perceber que lá no bairro Mato Grosso, por exemplo, avaliaram que a gestão municipal é boa. Então aqui é boa. Você vai usar uma cor para péssimo, uma cor para ruim, uma cor para boa, uma cor para ótimo, outra cor para fenomenal. E aí você pode usá-las de forma ordinal, óbvio, né? Seguindo do vermelho para o azul, do vermelho para o verde, do vermelho para o amarelo, enfim. Você pode estar usando dessa maneira. E aí você vai expressar, você vai pintando os bairros, né? Bom, então o LAF falou que é bom, a Saída Morinópolis falou que é ruim, né? O Novo Horizonte falou que é péssimo, e assim você vai agregando as cores e está trabalhando com um dado qualitativo ordenado, seguindo uma ordem. E você tem o dado
qualitativo. Simplesmente, por exemplo, eu quero que você faça um mapa das mesorregiões do estado de Goiás. Eu quero que vocês diferenciem elas. Bom, se é para diferenciá-las apenas, não é para ordenar nada, o que você faz? Você intercala cores quentes e cores frias para poder gerar aquele mosaico, né? Quando tiver todo o mapa pintado, batendo o olho a gente já vê que existe ali uma diversidade, né? Que é uma ideia de diversidade que é tratada pela questão qualitativa, e você pode então estar tendo um ótimo resultado com a produção desse documento. Veja só, agora eu vou mostrar exemplos, gente, para ficar mais fácil, tá? Para vocês entenderem. O agrupamento de dados. Isso aqui é extremamente importante, né? O agrupamento de dados é complicado às vezes, porque entra uma parte de matemática, mas é uma parte muito simples, mas muito simples mesmo, né? E inclusive aqui existe diversos cálculos para gerar essas questões aqui. Na maioria das vezes, quando se trata de cartografia, né, você tem lá uma base de dados muito grande, diversas informações lá, por exemplo, sobre os valores aí de produção leiteira, como eu disse, né? E aí são valores que são de, vamos pôr aqui, 50 municípios. Rapaz, aí complicou tudo, né? O que acontece? Ó, primeiro, você tem que perceber qual que é o número de ocorrências. É 50, é o N, né? Ou seja, são 50 municípios, são 50 registros, então esse Nzinho significa 50. H aqui representa a amplitude total. O que é amplitude? Bom, dos 50 dados que você tem, você vai pegar o maior e vai subtrair pelo menor. Então você precisa descobrir qual que é o maior valor, qual que é o menor valor, e você vai subtrair o maior pelo menor, e você vai ter então a amplitude total dos 50 valores que você tem, que é a variação que existe entre o maior e o menor, tá bom? E log de n é o logaritmo da base 10, né, de base 10 do valor de n, que no caso é 50, certo? Bom, isso para quem estuda, ó, estou ficando doido já de ouvir esse negócio, né? Bom, não precisa ficar não, pode ficar tranquilo. Isso aqui, gente, é assim, ó, como eu disse, você tem um universo aí, você tem 50 informações. Como você vai mapear isso? Vai botar 50 informações lá no mapa? Vai ficar uma legenda maior do que o mapa. Então você precisa fazer o quê? Criar vamos dizer assim, não é uma redução, mas o próprio nome já fala, um agrupamento de dados. E aí, para agrupar, a gente gera o quê? Classe. É agrupada em classes. Isso aqui na estatística vai servir, lá na frente vocês vão poder ver isso, que é tratar também para poder resumir informações. Trazer uma visão mais sintetizada de um grupo de informações muito extensa, como é o caso que eu citei aqui. E aí você tem como fazer alguns cálculos para poder aplicar algumas fórmulas para escolher qual resultado é mais adequado. Mas nesse ponto aqui eu vou te ensinar um que é super fácil, mas super fácil mesmo. Se você tem 50 dados, basta você tirar a raiz quadrada de 50. Aí você tem lá um número de classe, certo? Beleza. Então meu número de classe, vou pegar um exemplo, de raiz de 50 vai dar um valor aí, né? Que a gente vai saber quantas classes tem. Por exemplo, pode ser que quando você faça, e aí a gente pode fazer junto aqui, ó, para você ver. Vamos pegar uma calculadora aqui para ficar mais fácil, né? Porque aí a gente vai fazendo e vocês vão vendo. Ó, vou abrir minha calculadora aqui. Vocês vão ver, ó. Eu vou pegar aqui, ó, vou digitar então 50 e vou extrair a raiz quadrada de 50. Deixa eu ver se eu aumento ela, se eu diminuo aqui, porque eu queria ela maior para aparecer as outras opções de raiz. Faz tempo que eu não mexo nisso aqui, hein? Vamos tendo paciência comigo. Acho que agora esse negócio talvez funcione. Deixa eu ver aqui. Tá complicado isso aqui, não tá aparecendo, tá só uma raiz quadrada aqui, mas é uma raiz quadrada elevado ao quadrado. Não é isso que eu quero, nem trigonometria, muito menos criar alguma função. Bom, nessa calculadora aqui parece que não me dá a opção de trabalhar apenas com raiz quadrada, pelo menos eu não estou vendo aqui. Isso aqui eu estou muito cego mesmo, literalmente. Bom, enfim, não tem aqui, estou sem meu celular, mas vamos supor que você tira lá a raiz de 50 e deu um valor lá, sei lá, vamos um exemplo chutado aqui, 7,3.
Bom, então você aproxima para 8, um valor redondo. Então 8 classes, certo? Então sempre aproxima para o valor inteiro maior. Então se deu 6,8 é 7, 5,3 é 6, 7,5 é 8. Aproxima sempre para frente, tá? Para o número inteiro. 8 classes você vai gerar. Bom, para gerar essas classes, aí é importante demais. Você precisa fazer o seguinte, precisa ter amplitude, né? Então eu quero pegar meus 50 valores e vou organizar eles em, vamos gerar aqui 8 classes, como eu falei. E aí você vai pegar nada mais nada menos que obter essa amplitude, que é a diferença entre o maior valor e o menor valor da série que você tem, dos 50 dados que você tem. E aí você tem então, quando você tiver isso aí, você tem a variação, ou seja, o quanto isso variou, né? E aí você, tendo essa amplitude, é possível você então, a partir daí, gerar as suas classes, tá bom? Depois eu vou passar um exercício melhor, mas vou olhar direitinho e explico novamente como é que faz isso aí. Vamos entender direitinho na prática como é que funciona essa questão, tá? O importante é, veja só, após decidir, né, o número de classe que o mapa terá, é preciso determinar o intervalo entre elas. Aqui já vai dar para explicar melhor para vocês, ó, tá vendo? Pois existem várias maneiras de se realizar esse procedimento, certo? Várias maneiras. E aí a gente vai ver alguns. Vou pausar só um pouquinho aqui, gente, rapidão, só para poder resolver um probleminha meu que está acontecendo aqui, tá? Bom, gente, voltando, tava aqui só resolvendo um negócio rapidão, tá? Bom, então voltando aqui, ó, desse mesmo modo em relação ao número de classe, né, o intervalo também pode ser decidido arbitrariamente, né, de forma a ressaltar possíveis conjuntos de dados. No entanto, quando se trata de dados quantitativos, é mais comum correr a métodos normais. Tá falando para recorrer a métodos. Não acho muito importante nesse momento, né, vocês recorrer, não. Vamos entender primeiro, né? O método matemático mais simples para o cálculo de intervalo é a razão entre a amplitude total, que é gerada pela subtração do maior pelo menor valor entre os 50 dados que a gente está falando, dividido pelo número de classe, né? Pelo número de classe que está escolhido. Então você pega a amplitude, que é a diferença entre o maior valor e o menor, divide por 8, que é o número de classe, e aí você vai ter um intervalo dessas classes. E aí, para você construir os intervalos de classe, você pega o menor valor, né, mais o intervalo que foi gerado aqui. Então, se fosse 10, mais, se o intervalo fosse 10, seria então 10 mais 10, então de 10 até 20, né, seria a primeira classe. Depois 20 mais 10 é 30, então de 20 a 30 a terceira classe. 30 mais 10 é 40, então de 30 a 40 seria a terceira classe e assim por diante, tá? Mas não preocupa muito com isso agora não, vamos de boa aqui, vamos ver aqui só um exemplo bem prático para vocês verem aí como é que funciona. Ó, nós temos aqui, ó, a área ocupada por lavoura temporária no estado de Goiás. Vamos ver um exercício prático para ficar mais fácil. E aqui você tem municípios, são 18 municípios e aqui a área de lavoura que está presente em cada um, entendeu? Então eu tenho 18 informações sobre áreas de lavouras aqui. Bom, então eu tenho aqui, né, um cálculo, né, para a gente poder fazer aqui simplesmente pegando o maior valor, que é a amplitude, que é o H, né, o maior, que é 18,20, menos o menor, que é 0,73. Então eu tenho uma amplitude de 17,47, não é isso? E aqui o que eu fiz? Usei a parte de logarítmica, né, log de 18, né, de 17, de 18, e eu tive aqui 1,26. Bom, e aí eu vou calcular meu número de classe. Aqui ele usou logaritmo, eu podia usar qualquer uma outra, simplesmente fazer raiz aqui e pronto. Eu teria informação também no mesmo esquema, né? Fazia a raiz de 18, eu teria aí o número de classe, né? No caso aqui, calculando o número de classe, seria também utilizando a raiz quadrada, que seria a raiz de 18. Raiz de 18 é 4,24, 4 classe. Geralmente ele reduziu para baixo, o ideal é reduzir para arredondar para cima, desculpa. Em vez de ser 4, ser 5, tá? E aí existem outras fórmulas para gerar número de classes, né? Então seria 5, seria melhor aqui, certo? E aí
você ter terminado já o seu número de classe, você gera o intervalo. O intervalo é, né, como vocês perceberam, você tem basicamente aqui nessa informação, você tem o 17,47, que é a amplitude, dividido por 5, que é o número de classe, que vai dar 3,49. Então 3,49. E aí você pega o menor valor, 0,73, para gerar as classes. Mais 3,49 vai dar quanto? 4,22. Então de 0,73 a 4,22 é a primeira classe. A segunda classe vai de 4,22 mais 3,49, que vai dar 7,71. E assim você vai gerando até dar 5 classes, que é a quantidade de classes que você gerou. Feito isso, você tem como gerar então a frequência para cada classe. Como que é essa frequência? Basicamente é muito simples analisar. A frequência é entre 0,73 e 4,22. Então todos os valores que tiverem entre 0,73 e 4,22 pertencem à primeira classe. E aí você vai contar e achar quantos municípios, né, apresentaram valores de lavoura temporária, né, nesse intervalo de classe. No caso aqui foram 8, então são 8 municípios. Entre 4,22 e 7,71, nenhum. 7,71 e 11,20, deu quanto? Deu 5 municípios. E assim você vai observando, entre os valores de cada classe, quantos municípios aqui apresentaram valores que estão dentro desse intervalo. E aí você vai gerando, então, a tabela de frequência. Como, Washington, vou representar isso no mapa? Bom, toda essa trabalheira aí de estatística e agora? Bom, muito simples. Você vai pegar aqui, ó, criar a sua legenda. Normalmente você usa, é óbvio, né, que você usa os dados em ordem, né, das classes menores até a classe maior, e aí você atribui cor para cada uma dessas classes, seguindo a própria diretriz cartográfica, que é partindo das cores, pode ser das mais quentes para as mais frias ou das mais frias para as mais quentes, e aí fica a critério, mas tem que seguir em ordem também as cores. E aí depois você vai representar, óbvio, no mapa dessa microrregião aqui do estado, desses municípios, que seja do estado inteiro, vão pintar cada município, né? O colorir, pintar é uma palavra muito antiga, né? Mas vamos colorir, né, cada um desses municípios com a cor atribuída a eles, né, onde eles estão. Então você vai perceber que tal e tal município apresentou o valor que está na primeira classe, então ele vai ser colorido com esse valor dessa caixinha, que lá então vai dizer que a produção dele está entre esse valor aqui, certo? Bem simples mesmo. Esquece esse histograma aqui, esquece essas questões, a gente já viu, já fez, não precisa frisar mais essas questões. O mapa de natureza quantitativa, bom, nós já vimos a ideia de quantitatividade, né, de dados, né, que a gente tem para poder estar elaborando esses mapas, né? Por exemplo, da imagem de satélite aqui, você tem aí uma resolução espectral, enfim, não precisa preocupar tanto. Geralmente, como eu disse, eles vêm sendo representados, na maioria das vezes, não vem um dado quantitativo puro, mas geralmente ordenado quantitativo, né, seguindo de certa forma uma ordem. O mapa de natureza qualitativa é a ideia de qualidade, né, de representação de qualidade, que a gente vai representar, como eu falei para vocês, né, que é uma ideia muito ligada à diversidade. Eu quero diversificar as informações que eu tenho ali dentro do meu mapa, do meu documento cartográfico. E aí nós vamos ver cada um deles aqui para poder entender melhor. E aí a gente tem os mapas ordenados, que, como eu disse anteriormente, já foi bem explicado. Leitura e interpretação de mapa é muito simples, partindo pela questão da legenda, né, a informação obtida pelo cartógrafo, você transforma isso e leva essa informação direto para o seu leitor. Bom, para a gente frisar um pouco melhor, vou mostrar aqui algumas informações. Tem tanta coisa aberta aqui, vocês não reparam não, tá? Ó, veja só, vamos pegar aqui um dos diversos documentos que eu tenho aqui, inclusive que eu elaborei para a tese do Zezinho, para a minha, e a gente vai poder observar algumas coisas aqui. Ó, vê aqui, ó, vamos abrir esse mapa aqui para você olhar. Oh, esse é bacana, dá pra gente mostrar muita coisa aqui. Olha esse mapa, dá uma olhada nele aí.
Presta atenção. Regiões pluviométricas de Goiás. Então aqui está cada uma das regiões. Bom, eu tenho então uma representação em zonas, não é isso? É zonal. Cada região pluviométrica está separado por um polígono, tá vendo? Ó? E que variável visual usei? A cor, certo? Bom, existe um outro modo de implantação de uma outra informação. Qual que é? Estações pluviométricas. Ela não está sendo representada por zonas, mas sim por pontos. E não necessariamente eu preciso usar pontos de tamanhos diferentes, porque eu estou simplesmente localizando aonde está cada estação pluviométrica que está sendo usada nesse documento cartográfico aqui. E aí eu tenho aonde está cada uma delas. E ainda, além do ponto, eu estou usando um texto, né, que é um P1, P2, P3, que é o ponto 1, ponto 2, ponto 3, assim, para saber, para facilitar essa localização. Se eu falar no P22, então tá aqui o P22, ó, né? P23 está aqui e assim por diante. Certo? Então aqui eu tenho as zonas e eu tenho também aqui os pontos representando então minhas estações pluviométricas. Agora você me pergunta, qual natureza de relação é essa aqui? Quantitativa? Não. Qualitativa? É ordenada? Não. Simplesmente a ideia desse mapa é qualitativa para representar a diversidade. É para diversificar. Para o cara bater o olho aqui na informação e saber que existem zonas diferentes dentro do estado de Goiás e que cada zona dessa daqui representa uma região pluviométrica diferente. É simplesmente isso. E aí você utilizou a variável visual, que é a cor. Então, vamos relembrar. Natureza da relação dessa informação. Qualitativa. Que a ideia é apenas diversificar. Né? Não é ordenada, porque não tem necessidade de ordenar nada aqui. Então é apenas para poder separar uma região da outra. Beleza? A natureza é qualitativa. Qual é o modo de implantação utilizado? Zonas. São polígonos, são zonas, polígonos, tá vendo? Ó? Né? E qual é a variável visual? A cor, que foi usada para poder separar cada uma dessas zonas pluviométricas. E agregado a isso, eu vou ter um modo de implantação de outra informação, que é as estações pluviométricas, que é apenas com o pretexto de localização, que é os pontos. Ótimo, né? Aplicamos todo o nosso conteúdo praticamente nesse mapa. Vamos para outro? Para a gente poder conhecer melhor. Vamos abrir esse daqui. Esse é legal, ó. Também, uso da terra no município de Iporá. Então, quais os tipos de uso que prevalecem dentro da área do município de Iporá? É do município, não confunda. Quando eu falo município, eu estou falando de área urbana e rural, tudo, tá? Então, qual é o tipo de uso que eu tenho dentro do município? Vamos lá? Vamos observar? Dá uma olhada. Aqui eu tenho minha legenda, e aí vai ter aqui os quadrinhos representando as manchas, as cores, né? E aqui eu posso também aplicar o mesmo exercício que eu fiz ali atrás. Qual é a natureza das informações que estão aqui sendo representadas, que estão aqui mapeadas? Qualitativa. É ordenada? Não. Por quê? O objetivo é apenas separar os diferentes tipos de usos que existem dentro da área urbana do município. É só isso, mais nada. É apenas separar os tipos de uso. Então a natureza qualitativa, do mesmo jeito do outro. Qual o modo de implantação? Zonal, por polígonos, por zonas, né? Então olha só, polígono fechado, ó, né? Tá vendo? Ó, os polígonos aí, né? Não é linha e não é ponto, são zonas. Certo, qual a variável visual? A cor que foi agregada aqui dentro. É isso que eu quero que vocês entendam. Para depois que chegar no geoprocessamento, consegue aplicar essas questões aqui, ó, de forma bem tranquila. Então, observando bem, eu tenho a cor laranja para as áreas onde está presente a agricultura, destinada à agricultura, e aqui estão elas. Azul, você vai ver a beiradinha aqui, a bordinha azul aqui, ó, é o Rio Caiapó, na região da usina do Mosquitão. Então eu tenho aqui água.
Bancos de areia você não vai ver, não é essa parte cinza aqui que é banco de areia, tá? Essa parte cinzentada aqui representa apenas o relevo que está aí dos outros municípios em volta. Cerrado, essas manchas verdes, né, que eu tenho aqui, é onde prevalece o cerrado ainda. Em amarelo, que é o que mais predomina, as pastagens. E numa cor bem marrom, bem fechado, está a área urbana, que é a cidade de Iporá, né? Toda a área urbana do município de Iporá está representado aqui. Então, o mapa também de natureza quantitativa, e deu para a gente exercitar novamente. Vamos para um outro mapa. Vamos tentar pegar um pouco diferente para a gente poder compreender algumas informações. Mas antes vamos ver esse aqui. Esse é muito legal. Veja só. Mapa de Iporá. Mapa das rodovias de acesso a Iporá. Olha só. Aqui mudou um pouquinho. Vamos pensar. Qual é a natureza da informação? Quantitativa, ordenada ou qualitativa? Novamente, informação qualitativa. Novamente, a ideia é apenas separar, né? Mostrar uma informação dentro do mapa, diversificar, é só isso. E aqui nós podemos perceber claramente, né, que nós temos então uma natureza qualitativa. Qual que é o modo de implantação que foi utilizado nesse mapa? Tem dois modos de implantação: linhas e zonas. Não é isso? Do mesmo jeito que tinha aquele primeiro que tinha ponto e zonas, aqui eu trabalho com linhas e zonas. As zonas estão representando aqui, ó, o município de Iporá, o contorno dos outros municípios, né? Então são os polígonos dos outros municípios que vão ser representados então por meio de zonas. No caso em destaque é Iporá, porque eu quero saber as principais rodovias de acesso a Iporá. E aí você tem aqui as rodovias que estão representadas por essas linhas vermelhas, né? Que é um modo de implantação. Então tem zonas e linhas. E qual a variável visual? Cor, né? Que é a variável visual utilizada aqui na maioria. Cor para separar e na verdade destacar o município de Iporá. Cor para mostrar então as principais rodovias que estão em vermelho, né? Colorindo essas linhas aí. Além disso, eu tenho aqui também, né, uma textura diferente para essa outra linha aqui, né? Que está pontilhadinha de branco, né? Que representa a rodovia não pavimentada. Que eu tenho também uma rodovia que não é pavimentada. Então eu usei, além da cor, eu usei a textura também para poder representar essa linha aqui da GO 320, que vai para Ivolândia, que tem essa rodovia, porém ela não é pavimentada. Tá bom? Tá aí mais uma aplicação dessas questões. Vamos buscar outras. Deixa eu só mensurar aqui rapidamente. Esse aqui é legal. Vamos lá. Vamos abrir aqui para vocês verem. Ah, muito bacana, muito legal mesmo. Ó, esse ficou de maneira fenomenal. Veja só, hidrografia, que são os rios, os principais córregos e rios presentes no município de Iporá, e a altimetria, a altura do relevo, né? E aqui ficou interessante, ó, veja só. Aqui houve alguns processos para gerar essa informação. Primeiro, eu agreguei valores, agreguei informações, eu gerei classes, né? Classes ipsométricas. Bom, só de falar isso aqui e ter número na legenda, você automaticamente já relembrou do que eu falei anteriormente. Então aqui eu tenho um mapa, um documento cartográfico de natureza quantitativa ordenada. Porque além de ser expresso valores pela razão, né, valores reais, números, né, eu tenho também uma ordem desses valores. Então a natureza quantitativa e ordenada. Presta bem atenção, né? Quantitativo e ordenado. É a natureza das informações aqui. Beleza. Qual é o modo de implantação delas? O modo de implantação. Polígonos, né? Zonas. Polígono e zona é a mesma coisa. Então, zonas e linhas. Porque eu tenho a drenagem, que são esses risquinhos azuis aqui. Então, é as linhas. Então, usei dois modos de implantação. Um, que é por zonas, para representar a ipsometria ou a altimetria, e a linha para representar a drenagem. Então tem duas informações com modos de implantação diferentes nesse mapa. E aí eu tenho a minha classe ipsométrica, que seria classe de altitude, é a mesma coisa, elas estão aqui em ordem, da menor para as maiores. Então eu atribuí a esse modo de implantação
a variável visual, que é a cor, tanto para drenagem quanto para as classes hipossométricas. E lembra, tá vendo? As cores saem das cores frias para as cores quentes. Automaticamente, quando eu olho para o mapa, as cores mais escuras, né, mais tons de amarelo e vermelho, são as áreas mais elevadas do município, onde o relevo é mais alto. Enquanto que as áreas em verde são as áreas mais baixas, onde o relevo é mais rebaixado. Tá bom? Ficou tranquilo aí? Eu acho que tá ficando interessante a brincadeira, né? Ficou bem legal. Esse mapa um pouco diferente dos demais, né? Quantitativo e ordenado. Vamos mais um. Eu queria achar mais um aqui que eu fiz pro Zezinho. Só um minuto, por favor. Eu vou achar. Eu acho que esse aqui. Bom, legal. Esse é bom. Deixa eu abrir aqui que vocês vão ver. Só um minuto, tá? E o negócio aqui vai ficando tenso. O computador já não tá aguentando mais. Tá velho, coitado. Mas vai abrir. Ó, veja só. Esse mapa. Esse é interessante pra caramba. Área urbana de Iporá. A ideia é localizar as cooperativas de Iporá. Basicamente é isso. Aqui eu usei 3 modos de implantação. Primeiro, vamos pensar, qual é a natureza das relações existentes? Qualitativa, porque a ideia é apenas diversificar, apenas separar cada uma dessas cooperativas aí, para mim olhar para o mapa e saber, essa aqui é a cooperativa tal, essa aqui é a tal, essa aqui é a tal. Certo, mas eu usei quantos modos de implantação aqui? Usei os 3 modos. Eu tenho a área urbana de Iporá, que é um polígono ou uma zona, modo zonal, né? Eu tenho linhas representando as rodovias e eu tenho pontos representando aonde está cada cooperativa. Eu utilizei na construção desse documento cartográfico os 3 modos de implantação: linha, zona e ponto, certo? E atribuí o que? Qual variável visual? Cor. Tá vendo? Utilizei a variável visual cor. Eu não podia usar tamanho aqui nesses pontos? Diferente? Não, não precisa, porque a ideia é apenas diversificar. Então, usando cores, você diversifica. Então, os pontos estão pintados em cores diferentes, que cada cor representa uma cooperativa, e aqui, através da legenda, você descobre. Em amarelo aqui, a Comigo, né? Em rosa, meio rosa aqui, né? Lilás, o Sicredi, está bem aqui, né? Escondidinho. E assim você tem as informações representadas no seu documento cartográfico, certo? Bom, acho que foi bom para poder dar um pouquinho aí de ideia do que se trata. E só para a gente finalizar, o que é preciso então para construir um mapa? Saber, identificar qual a natureza das relações dos dados existentes na informação, né? Se ele é um dado ordenado, se é quantitativo, se é qualitativo, se é quantitativo ordenado, né? Se é qualitativo ordenado, enfim, eu preciso saber que tipo de natureza de relação é essa. E aí eu vou ver que tipo de modo de implantação eu vou usar para trabalhar com essas informações. Eu vou trabalhar só com polígonos, com pontos, com linhas, vou trabalhar com os 3, igual foi o último mapa. E qual a variável visual? Cor, que é a mais utilizada, né? Claro, e obedecendo aí as regras para aplicação da variável cor. Bom, sabendo disso, gente, vocês conseguem construir qualquer documento cartográfico. É algo óbvio que você precisa também estar devagar, né, se desenvolvendo e com certeza praticando para poder estar aprendendo um pouco mais. Nesse sentido, eu vou bolar aqui uma atividade, né, e vou passar para vocês para exercitarem um pouquinho essa questão. Por enquanto, não é criar legenda, não é fazer tudo isso, criar o mapa não, né? Pintar, colorir um mapa aqui, utilizando todas essas regras. Apenas identificar essas questões que eu acabei de dizer e com os dados brutos e não com os mapas da forma que eu mostrei. Mas vocês pensar como vocês fariam esse mapa para representar tal informação, tá? Eu vou explicar o exercício daqui a pouquinho no segundo vídeo e a gente encerra então por aqui essa videoaula. Qualquer dúvida, entre em contato, estou totalmente à disposição. Valeu, gente, até mais. O Orinho manda um vídeo também falando da atividade.